Muito bem, em entrevista exclusiva à Jovem Pan, o novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirmou que as mensagens vazadas atribuídas a autoridades e integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato serão avaliadas pela Procuradoria-Geral da República. Aras revelou que o material já está no gabinete do Ministério Público e que alguns conteúdos já foram confirmados por vários colegas. O novo PGR falou sobre a possibilidade de anulação de sentenças da Lava Jato, caso os áudios sejam validados. Solta aí, Robson. O colega Alcides Martins, que foi o procurador-geral interino, pediu ao ministro Gilmar que enviasse à Procuradoria-Geral da República os textos divulgados pela Vaza Jato, para que fosse apreciado. O material já foi entregue à PGR, já se encontra no gabinete e será avaliado pelo colega encarregado de cuidar das ações penais originárias no Supremo Tribunal Federal. E dessa forma, nós vamos avaliar o conjunto dos elementos fornecidos da Vaza Jato, sem esquecer que, de alguma forma, vários colegas já validaram conteúdos, inclusive o ex-procurador da República, Marcelo Miller, também já o fez, ao menos na imprensa. Então é preciso que nós tenhamos a compreensão de que o assunto guarda um certo grau de sensibilidade e com grandes repercussões para o direito e especialmente para os processos onde já há condenação. Muito bem, vamos comentar trecho a trecho, Augusto Nunes. O que você acha de o Procurador-Geral da República já citar essas mensagens roubadas à Lava Jato, ele que já havia feito isso antes para atacar a operação? Na verdade, eu vou até lembrar aqui a declaração que ele deu ao jornal O Globo, que ele falou assim: a Lava Jato ficou personalizada. Esse personalismo gerou, como revela o Intercept, ainda que com contestações à sua idoneidade, projetos de poder estranhos ao MPF, estranhos principalmente para quem tem o dever constitucional de não exercer atividade política. Fecho aspas. Quer dizer, dando um discurso aí que é absolutamente perfeito para que se anulem os processos de Lula e seus comparsas, porque é o discurso que está sendo usado por ministros do Supremo, como Gilmar Mendes, como fez na sessão plenária que a gente transmitiu aqui ao vivo em Os Pingos nos Is, dando aquele ataque histérico, citando mensagens roubadas, repito, obtidas por violação criminosa de aplicativo de celular, para se vingar ali de procuradores e o então juiz da Lava Jato, Sérgio Moro. Então, o novo Procurador-Geral da República, Augusto Nunes, escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro e aprovado pelo Senado Federal, está aí usando essas mensagens roubadas, endossando na prática um discurso de Gilmar Mendes. Não o discurso completo, que Gilmar Mendes chama de organização criminosa, mas usando a mesma alegação. É alarmante o começo desse caminho percorrido, que vai percorrendo o Procurador-Geral da República. Ele deveria ter dito o que acabou de dizer o Felipe, e não o que disse nessas declarações, né? Ele está repetindo o discurso dos ministros do Supremo interessados em acabar com a Lava Jato, dos parlamentares que temem qualquer avanço da Lava Jato, porque está batendo a porta deles já faz tempo. E ele não diz uma única palavra sobre o fato de que houve um único crime já comprovado: a invasão da privacidade do juiz Sérgio Moro e dos procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba. Isso é crime. Ele não diz uma palavra sobre o crime. Agora, ele vai avaliar, investigar as mensagens trocadas, segundo quem as divulgou, roubadas pelos hackers, trocadas entre os integrantes da Lava Jato. Por quê? Isso aí consolida a desconfiança que a gente alimenta faz tempo. É que no Brasil realmente está cada vez mais em voga o faroeste à brasileira, em que é o bandido que quer prender o mocinho da história.
Quer dizer, é o quadrilheiro, o chefe da quadrilha, que quer prender o xerife. E nesse caso, com o apoio do chefe do xerife. Quer dizer, não defendemos aqui, jamais defenderemos qualquer tipo de corporativismo. Agora, se o Augusto Aras leu esse material que foi divulgado com os olhos da razão, como temos procurado fazer, não encontrou nada a ser devassado, investigado, e mais pessoas terão escancarada a privacidade dos procuradores. Quer dizer, se eles trocaram mensagens falando de coisas íntimas, mais pessoas terão acesso a isso. Quer dizer, é com a ajuda militante do Augusto Aras. Está indo muito mal o procurador e, pelo visto, ele está querendo se juntar à parte pior do Supremo Tribunal Federal e do Congresso. Zé Maria Trindade, vamos comentando trecho a trecho, então vamos focar aqui nesse trecho só. Lembrando que ele falou que alguns conteúdos já foram confirmados por vários colegas, e foi impressão minha, ele citou o Marcelo Miller, que é aquele procurador envolvido no escândalo da JBS, que saiu do MPF, foi trabalhar para o Joesley Batista, sendo que houve um momento em que já estava em contato com o Joesley antes de sair do Ministério Público Federal. Então, e eu queria só lembrar aqui o passado do Marcelo Miller, mas lembrar também, Zé, que a confirmação, mesmo que tenha havido de um ou outro procurador a respeito de um trecho específico, não confirma o conteúdo de todas as conversas. E vários procuradores, assim como o atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, tomaram o cuidado de, ao se referir às mensagens, falar que não confirma, porque não tem como lembrar exatamente o que escreveu e o que recebeu 3 anos atrás, mensagens que já foram apagadas, etc. Como foi um produto de roubo, merecia, claro, a sua perícia, a sua verificação de autenticidade. Mas, mesmo assim, tem a questão também que a gente já avaliou várias vezes aqui sobre o verdadeiro conteúdo dessas mensagens, muito exploradas por aqueles que querem soltar o Lula. Então, o que você achou desse uso, Zé Maria Trindade, do Augusto Aras, novo PGR, das mensagens roubadas à Lava Jato? É um uso abusivo, trata-se de um material roubado. É como se, depois de um roubo de uma carga de tênis, e se discutisse ali se os tênis eram ou não reais, eram ou não originais ou falsos. Quer dizer, não interessa. O que interessa é que se trata de uma carga roubada. E é o que o Augusto falou, quanto mais gente tem acesso a esses diálogos íntimos, que são conversas íntimas também, além, evidentemente, de comentários profissionais, quanto mais gente, mais provoca sensibilidade. Ele cita esse nome aí, sensibilidade. Eu acho que é constrangimento, eu acho que é intromissão na vida dos outros. Desde o início, eu afirmei aqui que não precisava saber desses detalhes, saber do conteúdo. Bastava, no caso do crime de roubo de imagens, de mensagens, e é tanto roubo que eles estão presos até hoje. E nenhum tribunal superior liberou os autores deste roubo de mensagens. Eles continuam presos, tanto assim a comprovação de que se trata de crime. A mensagem em si, o conteúdo, não tem a menor importância, porque essa investigação tem que ser quem mandou, quem pagou e a interesse de quem que esse grupo hacker invadiu contas de procuradores da República, presidente da República e presidentes da Câmara e do Senado Federal. Quando o Supremo Tribunal Federal requisitou este conteúdo, eu antecipei que eles querem mesmo entrar lá nos diálogos e tal, saber detalhes íntimos dos procuradores. Isso é muito chato, e agora muita gente sabe, e isso pode, inclusive, servir de pressão interna, né? Nós temos aqui uma informação sobre você, nós temos informações privilegiadas sobre você. São mensagens, Felipe, feitas há muito tempo, né? Então não há memória que guarde mensagens há tanto tempo assim. E por isso mesmo eles não têm memória, quem usou não tem memória do total teor. Além do mais, já está provado e comprovado de que estas imagens, estas mensagens podem ser modificadas em todo ou em parte, ou seja, acrescentar ou tirar palavras, e não há perícia que indique se houve ou não
subtração ou adição de palavras. Então, trata-se de um conteúdo que não tem prova jurídica, né, por se tratar de uma prova ilegal, e, além de tudo, ainda é constrangedora e com a forte possibilidade de pressões e chantagens. Acho que um procurador-geral da República tinha que sair em defesa dos seus colegas procuradores e imediatamente pedir ao Supremo Tribunal Federal para eliminar esse conteúdo e impedir que mais pessoas tenham acesso a eles. Nenhum crime está sendo decidido com base nessas mensagens, a não ser os que fizeram a invasão, esse sim. E só o registro lá de invasão já é prova do crime, não precisa do conteúdo. E mais, ele fala em anulação de sentenças, dependendo do conteúdo. O que é isso? Ele já não viu? Ele já não viu o que é, qual é a relevância daquele negócio? Em resumo, como temos dito aqui em sucessivos programas, o que há é um grupo de procuradores e um juiz de federal de primeira instância tentando prender os integrantes do maior grupo, do maior esquema corrupto de todos os tempos. É isso. Pois é, e passando agora para o vídeo 2, Robson, é o seguinte, a gente já tinha falado aqui em Os Pingos nos Is a respeito das críticas feitas pelo novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, mas críticas que ele já vinha fazendo antes de se tornar PGR, a respeito de desvios, excessos e personalismos de integrantes da Lava Jato. E a gente já tinha comentado aqui que ele deveria dizer quais, né, para deixar as coisas no seu devido lugar, em vez de ficar usando essas alegações genéricas que são usadas justamente pelos alvos da operação. Então, o nosso querido Bruno Garchagen fez essa pergunta sobre os exemplos específicos desses desvios e excessos e quais integrantes incorreram nesse alegado personalismo. Vamos ver se Augusto Aras respondeu. Robson, solta aí. O Brasil inteiro conhece um certo personalismo que foi imprimido à Lava Jato. E o personalismo, numa instituição contramajoritária como o Ministério Público, ele esbarra não somente na norma constitucional, do princípio da impessoalidade e que veda a promoção pessoal, mas também recomenda que se fale, tanto quanto possível, só nos autos. O artigo 22, por exemplo, do Código de Processo Penal, impõe o sigilo dos inquéritos policiais. Isso nunca foi cumprido, pelo menos nos últimos anos. O que nós precisamos imaginar é que a ideia do personalismo, que é inerente, que é repudiado para os agentes públicos no Estado democrático de direito, é um antídoto contra certos desvios daí decorrentes. Vou lhe dar um exemplo. Quando foi personalizado a operação, evidentemente que os holofotes, as luzes da ribalta se dirigiram para certos colegas. E isso pode ter gerado um projeto de poder político que é estranho à figura do Ministério Público Federal. Pelo contrário, o Ministério Público Federal, salvo aqueles que ingressaram antes de 88, como eu e todos os demais que me antecederam na Procuradoria-Geral da República, os admitidos posteriormente em 88 não podem ter atividade político-partidária. E dessa forma, o projeto de poder que se apresenta factível diante de de aparentes concordâncias de colegas sobre a Vaza Jato, revela os excessos que aparecem ao longo dessas operações. Excessos esses que vão dar demora excessiva para as prisões, certas medidas cautelares meramente simbólicas, dentre outras medidas que não fazem parte do Estado Democrático de Direito. Tá aí, é até difícil saber por onde começar para analisar essa resposta do Augusto Aras. Primeiro se recusou a citar qualquer nome e ficou falando certas pessoas. Mas já começou a resposta, o Brasil inteiro conhece o personalismo da Lava Jato. Conversa fiada.
A maior parte da população brasileira, e nem eu, nesse caso, que é bastante mais forte, vou dizer a população inteira, conhece muito bem o personalismo lá do Gilmar Mendes, que ignora o assunto de uma sessão plenária no Supremo Tribunal Federal para ficar atacando integrantes da Lava Jato, que dá uma decisão absolutamente contrária àquelas que ele já proferiu em anos anteriores. Então, o atual Procurador-Geral da República dá como premissa que houve personalismo de integrantes da Lava Jato, Augusto Nunes. E ele fala, mas o que eu queria dizer é o seguinte, ele fala dos excessos, mas excesso é você ficar usando conteúdo de mensagem roubada por violação criminosa de aplicativo de celular para atacar os procuradores. Ele fala ali de vazamentos de conteúdos de inquéritos policiais que ele diz que não deveriam ser vazados. Agora, é preciso haver também investigação dentro dos órgãos para apurar esses vazamentos, para ver quem são os responsáveis diretos por esses vazamentos. Em vez de ficar atacando genericamente as pessoas, é preciso que o órgão crie seus próprios mecanismos para evitar isso, Augusto. Olha, eu estou vendo que o Augusto Aras começa a se ajoelhar diante do Supremo Tribunal Federal e a repetir com pouquíssimas alterações o discurso dos piores ministros do Supremo. Ele não respondeu nada. Isso é covardia, você insinuar, né, certas pessoas, o Brasil inteiro sabe. Eu também não sei, não, eu quero saber. Projetos políticos factíveis. Quem é que tem projeto político lá? O Sérgio Moro? Quer dizer, ele está dizendo que o Sérgio Moro queria ser ministro do Bolsonaro. Quer dizer, em 2015 ele já tinha adivinhado o resultado da eleição e começou um projeto político. Ele sabe que não é isso. Isso aí ele está falando porque é agradável aos ouvidos do Dias Toffoli, do Gilmar Mendes, etc. Tanto é que ele não abre a boca sobre os que cometem reais excessos e intoleráveis, como o Gilmar Mendes. É o Gilmar Mendes quem fala fora dos autos, o tempo todo. Aliás, nem se preocupa com o que dizem os autos, não fala nada. Ele diz o que quer. E sobre isso, o Aras não abre a boca. O excesso é o cometido pelo Dias Toffoli quando sai com aquele inquérito maluco. Esse é o próximo vídeo, a gente vai falar. Pois é, então esses cometem excessos. Ele não vê nada no Supremo. Ele está querendo acusar quem? O Sérgio Moro de ter um projeto político. O juiz cumpre o seu dever e por isso ele vira candidato, ele fica popular. Isso é um projeto político. Ele está indo muito mal. E daqui a pouco é mais um, ele se transforma, o Aras, em mais um advogado de acusação aos juízes e procuradores que cumpriram seu dever. José Maria Trindade. Olha, a chegada de Augusto Aras no Ministério Público Federal, na minha opinião, foi muito importante, porque ele quebrou ali uma hegemonia de mais de 16 anos deste grupo aí da lista tríplice. Esse pessoal dominou o poder e ali eles decidiram como fazer seus sucessores, ou seja, a lista tríplice. Chegando o Aras, que não quis participar e avisou logo que não participaria e que era candidato, né? Foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, então esse arejamento eu considerei muito positivo. Mas já na campanha dele no Senado Federal, e que eu alertava bem antes, olha, essa campanha ela é suja, ela é de acordos, né? É de conversas de pé de ouvido lá no Senado Federal. E já na campanha ele fez discursos meio dúbios. E nós aqui apostamos no exercício da Procuradoria-Geral da República para ele mostrar a cara. E a decepção vem daí, exatamente ele está mostrando a cara no exercício da Procuradoria-Geral da República. Aras falando, até parece que ele está falando de outra operação que não seja a Lava Jato. A Operação Lava Jato nasceu para quebrar. Não é um projeto criminoso de poder, como dizem alguns, não. É o exercício criminoso de poder. Era exercício já, porque o presidente da República estava sendo investigado, a candidata que seria eleita estava sendo investigada, a adversária da candidata investigada, presidentes de partidos políticos, presidentes da Câmara e Senado. Então, veja bem como estava o exercício criminoso do poder.
Surgiu a Operação Lava Jato, um grupo de procuradores, colegas dele, né, sérios, que estavam ali exatamente imbuídos em tentar quebrar esta lógica da corrupção, integrantes da Polícia Federal, integrantes da Receita e juízes, não é só o juiz Sérgio Moro, porque outros juízes estavam também envolvidos na Lava Jato e auxiliando ali. Então, esta é a Operação Lava Jato. Eu não vejo oportunismo, como ele sugeriu, e não vejo personalismo, como ele falou, e nem projeto de poder. Muito pelo contrário. Deltan Dallagnol chamou a todos e fez um pacto cumprido de não se candidatarem, e nenhum se candidatou. Eu não conheço nenhum senador, nenhum deputado ou governador que tenha saído deste grupo da Operação Lava Jato. Parece até o Aras falando, Augusto Aras, o ex-presidente criticando o pau em pote do Deltan Dallagnol. Aquelas explicações, as operações eram mantidas em segredo, ninguém furava. Nenhum veículo de comunicação veio a público antes da operação, dizer, amanhã vai ter uma operação e vai focar em fulano. Não existia isso. Depois da operação, de uma forma transparente como deve ser, integrantes da polícia, da Receita Federal e da Procuradoria sentavam numa mesa e explicavam o que era cada operação, o que era cada alvo e qual o significado dele no processo. Quer dizer, foi uma operação transparente demais e eu acho isso muito positivo. Agora, não houve vazamento, não houve. Havia explicações do que estava acontecendo e o Procurador-Geral da República, cheio dos mas que o Augusto aqui antecipou, que detesta e que eu acho pertinente. Quer dizer, eu gosto da Lava Jato, mas não tem essa adversativa. Muito bem, eu escrevi um artigo, Os Abusos de Toffoli e Moraes, que eu comentei, até li aqui nesse programa, dia 28 de setembro, publiquei no site da Jovem Pan, fazendo a análise que constituía no seguinte: o Dias Toffoli, presidente do STF, deu uma entrevista à Vera Magalhães, nossa colega aqui da Jovem Pan, dizendo que o seu inquérito sobre supostas fake news se baseia no regimento interno do STF. Mas o artigo 43 do regimento, como eu mostrei, prevê, na verdade, o seguinte, abro aspas, vocês que acompanham esse programa já ouviram isso: ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito se houver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição ou delegará esta atribuição a outro ministro. Fecho aspas. Repito, infração à lei penal, ou seja, cometimento de um crime, é na sede ou dependência do tribunal. Então, o Augusto Aras, hoje no Jornal da Manhã, foi questionado como isso, quer dizer, esse inquérito aberto pelo Toffoli sobre fake news pode ser legal, se o regimento prevê que a infração à lei penal tem de ser cometida na sede ou dependência do tribunal para que o inquérito seja aberto. Então vamos ver qual foi a resposta, o terceiro vídeo aí, Robson, do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Pode soltar. Que o artigo 43, ele tem a sua aplicabilidade no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Do ponto de vista externo, a norma não fora recepcionada pela Carta de 88. Todavia, é preciso compreender o sistema. E dentro do sistema não há inquérito que possa ser nulo, porque o inquérito visa apenas a coleta de indícios, provas acerca de fatos ilícitos. Desde que a autoridade seja competente e haja fatos determinados, é possível fazer o inquérito, sem nulidade. Todavia, cabe ao Ministério Público, como titular da Persecutio Crimes, especialmente no âmbito judicial, conhecer de todos os fatos e de tudo que for colhido, para então aferir a possibilidade de continuidade ou de que seja suprida eventuais falhas ou omissões. Quer dizer, mais uma vez, não respondeu absolutamente nada. Ele foi questionado com a leitura do artigo 43 do regimento interno do STF e falou genericamente qualquer coisa sobre a sua aplicabilidade para depois dizer, é preciso mais, é preciso compreender o sistema. Olha só, é preciso compreender o sistema. E aí enrolou,
se encheu de todavia e repetiu que não há nulidade se a autoridade é competente, assim como tinha dito na entrevista à Folha de São Paulo. Teve gente na rede social achando que a gente estava interpretando errado a entrevista, que ele não estava dizendo aquilo que ele estava dizendo. Bom, ele repetiu hoje na entrevista aqui à Jovem Pan. A mesma frase, genérica, que não diz absolutamente nada. Não há nulidade. Ele tinha dito lá que, em hipótese alguma, era contra o inquérito aberto pelo Dias Toffoli. Ele repetiu isso e falou de novo a mesma frase. Não há nulidade se a autoridade é competente. Repito, a autoridade não é competente. O problema é justamente esse, mas ele se recusou a analisar o conteúdo do artigo 43, quer dizer, faz igual o Toffoli. Você cita o regimento interno, tá lá no regimento. E aí pronto, passa. Continua falando sobre outra coisa. Quer dizer, a autoridade, que é o Dias Toffoli, não é competente para abrir esse inquérito se o inquérito diz respeito a gente que está na internet disparando supostas fake news, supostas ofensas a ministro do Supremo Tribunal Federal, lembrando que eles são muito sensíveis, né? Então, se alguém vem dizer que o STF é uma vergonha, o Ricardo Lewandowski manda prender, como aconteceu dentro daquele avião que ainda estava em terra, né? Vocês viram, a gente mostrou o vídeo aqui nesse programa. Então, supostas fake news, supostas ofensas, tudo isso acontece fora da sede ou da dependência do tribunal. E eu vi uma entrevista com o Dias Toffoli ontem, em que ele já estava falando que houve planejamentos de ataques terroristas. Eu acho que ele reforçou agora, ele não estava falando assim, nesse tom, né? Mas até na entrevista aqui à Jovem Pan, ele falou as pessoas que estavam pregando a extinção do Supremo. E eu até fiz a distinção, olha, se a pessoa disser uma idiotice dessa, que é contra a existência da mais alta corte do país, é uma opinião dela. Ela pode ser uma bobagem, mas é uma opinião dela. Não tem nada que abrir inquérito para investigar a pessoa se ela é contra isso. Outra coisa, claro, é um atentado terrorista. Mesmo assim, um planejamento de qualquer coisa que seja, inclusive contra a sede ou dependência do tribunal, não é uma infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal. Então a investigação é feita por outros órgãos, não é pelo Supremo Tribunal Federal, que deveria abrir o inquérito de acordo com o regimento, e mesmo assim o regimento é questionável, né? Tem que ver se foi recepcionado, se cabe na Constituição, aquela coisa toda, mas deveria abrir o inquérito de acordo com o regimento se, por exemplo, o Rodrigo Janot tivesse atirado realmente no Gilmar Mendes na antessala do plenário do Supremo Tribunal Federal. Aí sim teria sido uma infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal. Agora, o Toffoli faz puxadinho jurídico e dentro do puxadinho faz mais ainda. Porque como é que você vai enquadrar nesse artigo 43 que fala em infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal a censura à revista Cruzoé? A suspensão de apuração da Receita Federal que poderia atingir o Toffoli. Como isso está sendo cometido na sede ou dependência do tribunal? Quer dizer, nada se aplica, nada se enquadra no artigo 43 do regimento interno. Quer dizer, usaram um pretexto para uma decisão política e para tentar se blindar contra todo tipo de crítica e eventuais ataques que a gente não conhece, porque é um inquérito sigiloso e sem objeto definido, Augusto. Nós registramos aqui que durante a campanha eleitoral que ele fez para ser aprovado pelo Senado, ele falava o que o interlocutor queria ouvir. Agora não. Agora, ao falar à Jovem Pan, num programa de enorme audiência, ele está falando aí com os brasileiros, boa parte do Brasil. Pois bem, essa postura é de subserviência. Isso que o Felipe está dizendo é definitivo, quer dizer, não tem a autoridade competente, não é o Dias Toffoli, não, ele não tem competência para isso, é irregular. Se ele não sabe disso, está despreparado para ser procurador. Se ele sabe, pior ainda. O que eu acho é que agora ele está tomando o seu caminho. E esse caminho é o pior entre todos os procuradores entre todos os que ocuparam o cargo de Procurador-Geral da República recentemente. Não vi nenhum com uma postura tão próxima da vassalagem ao Supremo quanto a do Augusto Aras nessa entrevista. José Maria Trindade. É uma situação muito complicada, né? Porque ele está abrindo mão do próprio poder do Ministério Público.
A decisão da procuradora-geral anterior é de pare o inquérito e declarando que o inquérito não serviria para nada e as provas são irregulares e, portanto, não embasariam nada, nenhum pedido de indiciamento, nem nada. Da Raquel Dodge. Da Raquel Dodge, a ex-procuradora Raquel Dodge. A situação é a seguinte, nas CNTPs, né, as condições normais de temperatura e pressão, o que acontece no mundo jurídico? O Supremo, que é o juiz, julga. A investigação é feita pela Polícia Federal e Ministério Público. O que aconteceria? Definido ali de que o Supremo precisava de abrir um inquérito para saber de ameaças à corte, se estivesse entrando, por exemplo, nos gabinetes, ou hackeando e tal, o Supremo tem todo o direito de reclamar. Chamaria a Polícia Federal, a polícia abrirá, é só pedir, abrirá um inquérito, o Ministério Público participa, inclusive, da investigação e acompanha. Se houver a necessidade, o Supremo pediria ao próprio Supremo a autorização de quebra de sigilo, bancário, fiscal, telefônico, telemático, né? E faria a investigação. Depois deste inquérito, a Polícia Federal pediria o indiciamento. É assim que se faz, não tem outro caminho. E o Ministério Público analisaria e já estaria acompanhando, já saberia exatamente de que forma encaminhar o processo ao Supremo Tribunal Federal, que julgaria. O que já é estranho, porque isso tinha que ser na primeira instância, porque a não ser que envolva ministros do Supremo Tribunal Federal como réus, isso é um processo de primeira instância. O Supremo pede para investigar e pede para o processo tocar. E chegaria no Supremo em última instância. É assim que se faz. Ao contrário, veja bem, analisando como analisa o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, de que o regimento interno permite que o Supremo, através da sua polícia judiciária, né, ele está autorizando a Polícia Legislativa, Polícia da Câmara e Polícia do Senado, que são polícias constitucionais e confirmadas em 2 artigos da Constituição, seria o caso dos deputados abrirem um inquérito, fazer uma investigação em todo o país sobre quem está falando mal de deputado ou quem está sabotando gabinetes, a Câmara fazendo essa investigação. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Câmara e o Senado têm polícia legislativa e polícia constitucionalizada. No Supremo, não, o próprio Supremo que criou essa polícia deles lá, que é um segurança metido à besta, né? Está no regimento interno do Supremo. Regimento interno do Supremo não é lei e muito menos Constituição. Então, estaria o presidente do Supremo autorizando o presidente Rodrigo Maia a usar a polícia legislativa para fazer investigação em todo o país, para fazer investigação de atos que ocorreram fora do prédio do Congresso Nacional? É evidente que não. Por outro lado também, esse processo ilícito, essa coisa, esse inquérito, é verdade que o inquérito é uma fase bem embrionária, ali, bem inicial, mas se ele foi mal iniciado, ele não vai adiante. Não vai adiante, porque o Ministério Público deve rejeitar. Agora, o grave de tudo isso que nós estamos falando é ouvindo aqui, nos pingos nos is, o Procurador-Geral da República indo contra as funções do próprio Ministério Público, né? Isso é grave. Exatamente. Então tá aí, lembrando que a íntegra da entrevista com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, está disponível no canal da Jovem Pan, no YouTube e no site jp.com.br. Aliás, estava lembrando aqui, enquanto Zé Maria estava falando, de outro trecho da entrevista com o Dias Toffoli aqui à Jovem Pan, em que ele fala que os órgãos, as casas legislativas também podem abrir inquérito de ofício, o Senado pode, a Câmara pode. Ele falou algo nesse sentido, parece uma criança, né? Os outros podem, eu também posso, mas tem que ver em que condição, em que circunstância que pode abrir o inquérito. É muito fácil, não, tá lá no regimento dizendo que pode abrir inquérito. Então pode abrir inquérito para qualquer coisa, né? Vamos brincar de abrir inquérito. Vamos brincar de abrir inquérito, o abridor de inquéritos Dias Toffoli. O regimento não prevê essa hipótese, não.